Abra sua Bíblia no Salmo de número 106. Eu continuarei a exposição dos Salmos. Eu a iniciei no domingo retrasado. Quero apresentar mais 2 pontos do Salmo e depois irei concluir em outra oportunidade. O Salmo é muito extenso e narra a história de Deus com o seu povo, um decorrer dos séculos, desde a saída do Egito até o retorno do cativeiro babilônico, vários séculos de história, onde a despeito do povo, Deus sempre agiu com bondade e misericórdia. Nessa semana eu ouvi uma frase, eu não lembro quem falou, a circunstância, mas esta frase ficou gravada no meu coração. Ouvi alguém dizendo que não basta somente nós começarmos bem, nós temos que terminar bem. O que conta é a forma como nós, reverendo Rafael, lembrei agora. O que importa é a forma como nós vamos encerrar esta caminhada com Cristo Jesus. É logicamente que Ele já nos abençoou, que Ele já nos salvou, que Ele derrama sobre nós graça, que Ele nos sustenta com meios ordinários, extraordinários, com também aquilo que Ele dispensou sobre nós, a pessoa do Espírito Santo que em nós habita. Mas, querido, cabe a nós, nesta jornada, nesta caminhada, assumirmos a nossa responsabilidade e nos esforçar para concluir esta caminhada bem, como Paulo diz, combati o bom combate. Eu encerro a minha carreira, mas eu guardei, eu preservei a minha fé. Este salmo narra a história, como disse aqui anteriormente, da caminhada de Deus com o seu povo, desde aquele tempo onde, com mão forte, com sinais, prodígios, maravilhas, Deus liberta aquele povo de uma escravidão no Egito de 430 anos e sai com aquele povo em direção a Canaã, ou a terra que manava leite e mel. E nós vimos nesta caminhada que logo depois da saída do Egito, onde aquele povo contemplaram o mar se abrindo diante deles, ele atravessando a pé enxuto, e Faraó com seu exército vindo logo atrás para capturá-los novamente e levá-los como escravos. Assim como eles viram o mar se abrir, eles viram o mar fechando sobre os seus inimigos. E começaram esta jornada de caminhada rumo à terra prometida, mas em cada etapa dessa história nós contemplamos um povo de coração duro. Nós vimos aqui no domingo retrasado, no versículos de número 1 ao versículo 6, que o início desta caminhada, como apresentada pelo salmista no Salmo 106, já depois do regresso do cativeiro babilônico, versículo 1 e 6 nos mostra uma fé jubilosa. Este salmista olha para trás e vê que este povo, em determinado tempo, marchavam firmes, com uma fé jubilosa, com o coração e a mente centrados em Deus. Mas nós vamos ver, versículos de número 7 ao versículo de número 12, também este começo não só de uma fé jubilante, de uma fé jubilosa, mas de um começo também, onde aquele povo experimenta este convívio e vê a forma como Deus age em favor deles, a despeito deles. E agora, a partir do versículo de número 13, nós veremos que nesta caminhada, este povo, eles declinaram da sua fé, ou tombaram várias vezes nesta caminhada. Acompanhe a leitura do versículo 13 até o 23, que diz assim, o versículo 3 diz assim: então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Verso 13, logo porém se esqueceram das obras de Deus, e não esperaram pelos seus desígnios, entregaram-se à cobiça no deserto, e nos lugares áridos puseram Deus à prova. Concedeu-lhes o que pediram, mas enviou-lhes também uma doença terrível. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor,
A terra se abriu, engoliu Datã e cobriu o grupo de Abirão. Um fogo se acendeu contra o grupo deles, as chamas devoraram os ímpios. Em Horebe, fizeram um bezerro e adoraram o ídolo de metal fundido, e assim trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Deus os teria exterminado, como tinha dito, se Moisés, seu escolhido, não houvesse intercedido, impedindo que o seu furor os destruísse. Vamos orar? Deus, nós estamos diante da tua palavra mais uma vez, e eu peço que o Senhor haja na mente e no coração de cada um que se faz presente aqui nesta manhã, tirando todos os empecilhos para que teu povo possa ouvir a tua palavra, compreendê-la de uma forma clara, guardá-la no coração e torná-la prática. E dê a mim também, ó Deus, condição de anunciar a tua palavra com simplicidade, porque tua palavra é simples, mas mais poderosa para quebrar, ó Deus, sofismas, para separar juntas e medulas. Esta é a minha oração nesta manhã, no nome de Jesus. Queridos, esta é a jornada de um povo que, diante dos grandes feitos de Deus, ele sai em direção à terra prometida, nesta jornada e caminhada que nós hoje desenvolvemos. Só que nós percebemos que, vez ou outra, o coração deste povo foi contaminado pela a incredulidade. E em vários momentos desta caminhada, este povo não só murmuraram, mas mostraram, apresentaram uma rebeldia contumaz. Mas todos nós sabemos, queridos, que por maior que seja a rebeldia de um povo, ou a sua, ou a minha rebeldia, a graça de Deus, ela é muito maior. E Sansão é um destes exemplos clássicos, que a despeito de toda a dureza do coração de Sansão, de toda a sua rebeldia, de não querer nada com Deus e com as coisas de Deus, a graça de Deus sempre esteve presente na vida daquele homem, mesmo ele agindo de forma ímpia. E lá no final da sua carreira, a gente percebe quão bondoso Deus foi para com aquele que não queria nada com Deus. A graça de Deus sempre vai estar acima da nossa rebeldia. E neste bloco nós encontramos esta raiz da incredulidade, que ela foi lançada no coração daquele povo, porque eles moraram por 4 séculos, quase 4 séculos e meio, em uma nação totalmente pagã, totalmente ímpia. Tudo que girava em torno daquele povo, que temporariamente, eles não viveram como escravo, todos estes 4 séculos, mas eles tinham liberdade, até vinha a ordem de um novo faraó, colocando aquele povo como escravo, porque aquele povo aumentava dia após dia, mas aquele povo era cercado pelo paganismo, adoração a ídolos, e alguns historiadores afirmam que naquele tempo no Egito havia mais de 30 mil deuses. Então tudo era objeto de culto e de adoração, e este denominado povo de Deus, que agora sai do Egito para adorar a Deus, a mente e o coração deles encontram-se completamente contaminada. Há uma incredulidade enraizada nestes corações, e esta precisava ser expurgada. George Morrison, ele diz, abrindo aspas, o Senhor tirou Israel do Egito em uma noite, mas levou 40 anos para tirar o Egito de dentro do coração do povo. Nós, queridos, devemos olhar para a história da Escritura, como estes salmos, e todas as histórias da Escritura, e devemos aprender com elas. A primeira transgressão que é apresentada aqui, é quando aquele povo começa a dar vazão aos desejos do seu coração, e começam a pressionar a Moisés e a Arão. Eles desejavam que
os seus desejos fossem supridos. Só que os desejos que eram apresentados para Moisés tinham a ver somente com as coisas da carne, ou até mesmo somente com as coisas que envolviam o estômago. Na época que nós morávamos no Egito, lá nós comíamos fartamente, como escravos. Será que isso era verdade? Nós temos saudades dos pepinos, dos melões, onde lá nós desfrutávamos de forma abundante, e Deus nos tira do Egito para morrer de fome, nesta caminhada, que nós não sabemos se chegaremos lá ou não. E então o texto diz que Deus deu a eles aquilo que eles pediram, carne e o pão que desceu do céu, o maná. E este pão que descia do céu diariamente, que na sexta-feira tinha que ser colhido em porção dupla, já apontava para Jesus Cristo, aquele que um dia anunciaria que ele verdadeiramente era o pão de Deus que desceu do céu para alimentar todo aquele que nele cresce, que tivesse fome espiritual para nele crer, e assim sendo definitivamente saciado. E todas as regras que Deus estipulou, tanto para a colheita do maná, e como para a quantidade de carne que eles deveriam comer, foram quebradas. Foram quebradas, todas elas. Aquele povo recebia de Deus o que eles desejavam, mas eles não tinham nenhuma disposição de coração para cumprir as regras mais básicas e elementares estipuladas por Deus, como não colha o maná no dia do sábado. O dia do sábado é dia de descanso, é dia do Senhor. Colham porção dupla na sexta-feira, para que no sábado vocês fiquem livres para me adorar. O que eles fizeram? Alguns destes vai no sábado de manhã, fazem a colheita do maná, e quando eles chegam em casa, percebem que aquele pão estava com bichos contaminados. Nós encontramos uma segunda transgressão aqui, que é a rebelião de Corá, Datã e Abirão, quando eles tentaram usurpar algo que Deus havia dado somente a Arão, o sumo sacerdócio, ou a responsabilidade de conduzir o povo de Deus a Deus por meio da palavra, da lei que seria dada e que foi dada àquele povo. E eles tentaram de todas as maneiras usurpar aquilo que Deus não havia dado a eles, tentaram Deus, foram rebeldes para com Deus. Deus coloca eles todos à prova, e eles são consumidos juntamente com a sua família diante de todo o acampamento. Você pode ler isso em Números capítulo 16 e 17. Isso aconteceu logo depois da apostasia em Cádiz Barneia, quando a nação se recusa a entrar na terra prometida. Nós voltaremos para o Egito. E foi anunciado a eles: se vocês voltarem para o Egito, vocês vão se dar mal. E esta caminhada, e assim foi esta caminhada do povo durante todo o tempo. Uma terceira transgressão, que é logo depois que Moisés sobe ao monte para receber a lei, e quando Moisés retorna, Arão havia fabricado 2 bezerros de ouro, e o povo estava prestando culto àqueles ídolos, dizendo que aqueles ídolos havia tirado eles do Egito. Eu estou lendo um livro, um calhamaço, e o título me chamou a atenção, que nós nos tornamos iguais àquilo que nós adoramos. Eu achei o título assim, falei, vou ver o que vai dar, né? O autor muito bom, e eu comecei a ler este livro, e ele começa com este texto aqui, de Êxodo capítulo 32. A Escritura sempre apresenta os ídolos como cegos, mudos, que não tem como responder o anseio do seu adorador. E todos aqueles que adoram os ídolos se tornam como seus ídolos. A idolatria, ela cega o indivíduo. A idolatria, ela tira toda a condição de uma verdadeira adoração ao genuíno Deus. E estes, então, se tornam como seus ídolos, cegos,
tolos, mudos, sem condição nenhuma de realmente prestar um culto que seja agradável ao seu próprio ídolo. Neste momento, Deus decidiu destruir todo aquele povo. A ira de Deus, que é uma ira santa e justa, Deus havia decidido que ele não iria mais conduzir aquele povo no deserto. Moisés então se coloca como mediador, intercede em favor do povo, e Deus mais uma vez foi gracioso para com o seu próprio povo. E Paulo, ele lembrando deste texto, ele vai começar a escrita da carta à igreja de Roma dizendo justamente isso, que o homem se torna como seus ídolos, porque eles trocaram a adoração do verdadeiro Deus, a glória, a busca da glória de um Deus incorruptível, em adoração de imagens, de ídolos, dos astros e qualquer outra coisa. Queridos, nós não somos diferentes. Nós não temos só que começar bem a nossa jornada, nós temos que terminá-la bem. Só que nenhum de nós sabemos qual será o fim da nossa jornada. Nós sabemos o nosso destino. Nós estamos hoje marchando para a nova Canaã. Mas nenhum de nós sabemos qual será o dia do nosso último respirar, independente da nossa idade. Dias atrás esteve conosco na nossa igreja o pastor Rosalvo, pregando a palavra do Senhor neste púlpito. E a semana passada, Deus o chamou, e ele agora desfruta daquilo que nós iremos desfrutar com Deus. Eu quero que você reflita nesta manhã, como que você está desenvolvendo a sua caminhada com Deus. Nós não agimos diferente daquele povo lá no passado. Eu murmuro, você murmura, às vezes nós ficamos descontentes com Deus, às vezes pensamos que Deus não está cuidando de nós como deveria cuidar, que Deus não está nos suprindo como deveria nos suprir. Vez ou outra nós somos tentados a adorar outros deuses, pensando que estes serão suficientes para nos direcionar e nos guiar nesta jornada de uma forma mais eficaz, mais eficiente. Mas ninguém, queridos, tem poder ou condição de assumir o lugar de Deus na nossa história. Então, cabe a nós, todas as vezes que agirmos como vários agiram no passado, pedir perdão para Deus. Entender que nesta jornada nós dependemos de Deus. Por isso eu quero trazer uma aplicação prática para a sua vida nesta manhã. No passado, Moisés intercedeu pelo povo de Deus mais de uma vez. E Deus misericordiosamente poupou o seu povo do extermínio. Nós temos que lembrar que hoje, irmãos, quando nós agimos da forma como este povo agiu no passado, vez ou outra nós agimos. Nós temos dois intercedores que agem em nós e por nós. Nós temos Cristo, o nosso advogado, está à direita de Deus Pai, que de lá ele intercede por nós. Mas nós temos o Paráclito, o outro advogado, o outro consolador que habita em nós. Deus está sempre intercedendo por nós. É por isso que nós vamos chegar na jornada, no nosso destino final. Nós chegaremos lá porque nós temos a garantia do próprio Deus. Ele está nos conduzindo neste processo. Porque se nesta caminhada dependêssemos somente de nós, nós não chegaremos lá, jamais chegaremos ao destino final. E o próprio Jesus, o autor aos Hebreus, falando do próprio Cristo, no capítulo 11, versículo 25, diz assim: Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. O sacerdote é aquele que apresentava o povo diante de Deus. Jesus tem este ofício. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam
aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo agora intercede por você e por mim. Mas também, Romanos 8, 26 diz, da mesma maneira, também o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, se perguntar, se fizermos uma pergunta com sinceridade a Deus, e se nós responder a esta pergunta com sinceridade, nós vamos chegar na mesma resposta. O que é que este povo lá merecia da parte de Deus? O que é que este povo merecia? Eles mereciam a ira de Deus, a condenação de Deus, mas Deus sempre agiu com misericórdia para com eles e graça. E o que nós merecemos hoje da parte de Deus? Ira, condenação eterna, mas Deus sempre age em nós com graça e misericórdia. Este Deus nunca desistirá de você, meu querido irmão. Este Deus nunca abrirá a mão de ti. Nunca Ele abrirá a mão de ti. Porque o preço que Ele pagou por você foi extremamente precioso. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é que está sobre você e sobre mim. Feche seus olhos. E nós vamos orar no nome de Jesus. Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela ceia que nós comungamos contigo, com os nossos irmãos. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelas canções, orações, por tudo que aqui foi realizado nesta manhã. Tudo isto nós colocamos nas Tuas mãos, que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, que ela chegue a Ti, ó Deus, mesmo com a Tua intercessão, levando cada ato deste culto à Tua presença, Senhor, para que estes sejam recebidos como aroma suave e agradável por Ti. Sê conosco ainda nos atos que teremos aqui, ó Deus, na nossa escola bíblica dominical. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.